Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro da Igreja Luterana, aqui de Dois Vizinhos no Paraná. E no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre o sofrimento, a crucificação e a morte de Jesus. Afinal de contas, hoje é Sexta-feira Santa. Crucificação, essa palavra, ela vem do latim crucifixio, que é a junção de duas palavras. Cruci significa cruz e fixio vem do verbo figere, que significa fixar. Então, crucificação significa fixar numa cruz, né? Pregar numa cruz. A crucificação é um método de tortura, de condenação bastante antigo. Foi inventado pelos persas mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e ela era destinada a punir malfeitores, ladrões, criminosos, subversivos políticos. Os romanos, assim como outros povos, também usaram a crucificação como forma de punir criminosos. É o que a gente vê, por exemplo, no caso de Jesus, quando ele foi crucificado com dois criminosos, um de cada lado. No caso de Jesus, o seu sofrimento começou antes até da crucificação. Na noite da quinta-feira, quando Jesus orava ao Pai, pedindo que, se possível, afastasse dele esse cálice de sofrimento, de angústia. A Escritura diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Tamanha sua angústia, tamanho seu sofrimento já naquele momento. Jesus então foi preso e permaneceu assim naquela noite. Na manhã da sexta-feira, ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado pelo sumo sacerdote Caifás. E aí então os judeus, os líderes judeus, os sumos sacerdotes, levam Jesus até Pilatos, o procurador da Judéia, para ser julgado por ele. No entanto, Pilatos envia Jesus até Herodes. Herodes devolve Jesus a Pilatos e este então condena Jesus à crucificação. Antes da crucificação, era comum os condenados serem açoitados pelos soldados com um chicote chamado azorrague. Era um chicote com 8 tiras de couro, e na ponta dessas tiras eles prendiam objetos cortantes, ou pregos, ou então ossos pontudos, para castigar, para maltratar aquele que recebia os açoites. O castigo era tão severo que muitos daqueles que eram assim açoitados pelos soldados romanos não resistiam e morriam ali mesmo por exaustão, tamanho ferimento que esse chicote causava. No caso de Jesus, ele sai desse momento muito machucado, exausto já. Os soldados escarnecem dele, né? Colocam uma coroa de espinhos também nele, e aí o obrigam a carregar a cruz até o lugar da crucificação. Jesus, já exausto, não consegue completar essa tarefa. Foi necessário que alguém o auxiliasse. Um homem chamado Simão levou a cruz de Jesus até o lugar da crucificação. E então, às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz, com cravos, pregos grandes que atravessavam as mãos, os pés e causavam muita dor, muito sofrimento, estraçalhando assim os ossos, os tendões, os nervos, a carne. Normalmente a pessoa que era crucificada permanecia no alto da cruz até por uns 3 dias, até que enfim morria
por asfixia ou parada cardíaca. No caso de Jesus, ele morreu às 3 horas da tarde. Jesus então permaneceu crucificado 6 horas. Por que pouco tempo? Ora, Jesus já estava exausto quando foi crucificado. Ele foi muito maltratado antes da crucificação. Tanto é que não foi nem necessário que os soldados quebrassem as pernas de Jesus, como fizeram com os outros malfeitores, para acelerar a sua morte. Jesus já rendeu o espírito às 3 horas da tarde. Normalmente, os corpos das pessoas que eram crucificadas permaneciam lá no alto da cruz, não eram sepultadas. Os urubus comiam esses corpos. Era uma cena muito triste. No caso de Jesus foi diferente, porque José de Arimateia, um rico judeu, negociou com Pilatos o corpo de Jesus. Ele queria dar um sepultamento digno a Jesus. E Pilatos concedeu isso então, e aí Jesus foi sepultado. Hoje é um dia especial, é um dia de reflexão, é um dia para nós refletirmos com bastante intensidade sobre o sofrimento de Jesus. Se você ainda não assistiu o filme A Paixão de Cristo, cujo diretor é Mel Gibson, assista, vale muito a pena, especialmente nesse dia. Esse filme ele pode até chocar muitos, pela maldade, pela força com que Jesus é maltratado. Mas por outro lado, eu creio que esse filme expressa de uma forma bastante realista o que deve ter acontecido com Jesus. Portanto, fica a dica. Preserve tempo hoje, assista esse filme. Vale a pena. Quando nós pensamos no sofrimento de Jesus, é bom lembrarmos que o seu sofrimento não fica limitado a um sofrimento físico, da sua carne, do seu corpo, embora tenha sido muito forte, muito intenso. Mas o sofrimento de Jesus vai além, porque ele carregou sobre si os pecados de todos nós. A nossa culpa pesou sobre Jesus. Talvez esse sofrimento causado pelos nossos pecados tenha sido maior do que o próprio sofrimento físico de Jesus. Portanto, nenhuma pessoa sofreu ou vai sofrer da forma e na mesma intensidade com que Jesus sofreu. O sofrimento dele é único. O sofrimento dele foi para pagar o preço dos nossos pecados. Foi para conquistar a cada um de nós perdão, salvação, vida eterna. Nós temos que ser imensamente gratos a Jesus por todo o seu amor, por todo o seu sofrimento por nós, porque nós não merecemos isso. Agora, quando nós refletimos no sofrimento de Jesus, temos que tomar cuidado para não permanecermos apenas nesse dia, onde lembramos sofrimento, crucificação, morte. É preciso lembrar que no domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou vitorioso sobre a morte. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua Sexta-feira Santa. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.